Se você quer aprender como escrever seu livro do zero, sem empacar no meio do caminho e o melhor, sem bloqueio criativo, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Beatriz, escritora e redatora publicitária, e você pode conferir o meu trabalho aqui na descrição. Hoje nós vamos para mais um vídeo da série que vai funcionar como um mini curso de escrita criativa. Lembrando que toda essa série nada é uma fórmula pronta ou a intenção de falar o que você pode ou não pode. Eu estou só compartilhando aqui os meus estudos e o meu conhecimento ao longo da escrita aí dos meus livros, então eu espero que você goste e bora pro vídeo. Ao longo dessa série de vídeos nós estamos passando então por todas as etapas da escrita de um livro, que nós dividimos aqui em basicamente 3, que é a ideia, a escrita e a revisão. Inclusive, se você ainda não assistiu os outros vídeos da série, eu recomendo muito que você faça isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então corre lá e assiste porque é bem importante. Hoje nós vamos falar um pouquinho da etapa da revisão do livro, uma etapa indispensável que todo escritor precisa aprender a fazer. E aqui eu vou dividir essa etapa de revisão de livro em 3 passos básicos que funcionam mesmo se você nunca tiver revisado um livro na vida, não tiver visto nada sobre o assunto. Agora, antes da gente entrar nesses passos, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é quando é o momento certo para você iniciar a revisão do seu livro. Por que eu estou falando isso? Porque se você acabar de escrever hoje e amanhã você já for revisar, você vai perder uma coisa muito importante, que é o descanso do texto. O que a gente fala? Todo texto, quando a gente fica olhando muito para aquelas palavras, para aquele conteúdo, a nossa vista se acostuma com aquilo. E aí fica muito mais difícil a gente enxergar os defeitos, as coisas que a gente precisa melhorar. Até porque também, durante a escrita do livro, a gente está envolvido no processo. E aí a gente precisa se afastar para levar para esse texto um olhar mais crítico. É por isso que eu não recomendo que você acabe de escrever o livro e já comece a revisar. Você precisa dar esse tempo de descanso do seu texto, da sua obra. E qual é o tempo ideal? Isso daí vai depender muito de escritor para escritor. Você pode esperar uma semana, 15 dias, um mês, é mais ou menos esse período, porque é o período que você vai sentir que você esqueceu aquele texto e você pode voltar para ele com um olhar mais de uma pessoa de fora, porque aí sim você vai conseguir enxergar os problemas e vai conseguir ajustar ele da melhor forma. Então agora vamos passar para os 3 passos básicos que você precisa fazer assim que você voltar para o seu texto e começar abrindo ele aí já com esse olhar novo para fazer as correções e levar para o leitor a melhor obra possível, o melhor texto possível. O passo 1 é o primeiro passo, é a primeira coisa que você precisa fazer quando você voltar para o seu texto, que é a revisão de enredo. E o que isso significa? Esse tipo de revisão, essa etapa da revisão, só o autor consegue fazer. Porque aqui você vai olhar se o seu texto cumpriu o objetivo dele, se você conseguiu passar a mensagem que você queria, lá naquela linha única da história que a gente já conversou, lembra do storyline? Você vai entender se você conseguiu passar essa mensagem, se o seu texto passou as emoções que você desejava. Você precisa também olhar para as cenas do seu livro. Essas cenas fazem sentido, elas estão encadeadas. Por exemplo, pode acontecer de você falar que um personagem estava doente na página 10 e na página 12 nem tocar mais no assunto. E aí é a hora de você se perguntar, isso precisa estar ali? E se precisa, você precisa dar uma continuidade naquela situação da doença do seu personagem ou de qualquer outra situação desse sentido. E do mesmo modo, os acontecimentos do seu livro tiveram uma sequência. Então, por exemplo, se a sua personagem recebeu uma carta no capítulo 3, você explicou, você falou as consequências dessa carta, tudo isso você precisa olhar e essa é uma etapa que a gente precisa ser bem minucioso para a gente entender mesmo se tudo aquilo que a gente colocou ali na obra está fazendo sentido para chegar no leitor. E também é hora da gente avaliar a evolução dos personagens. Porque lembra, lá quando a gente falou no outro vídeo sobre a construção dos personagens, a gente descobriu que o personagem ele vai precisar evoluir ao longo da história. E nesse momento, você vai conseguir analisar se esse personagem evoluiu da maneira que você esperava. Por exemplo, se a sua personagem era imaturo e a intenção é fazer com que no final do livro o personagem seja maduro, você precisa abrir, você precisa descobrir onde que estão os pontos que estão provando que aquele personagem ficou maduro. Essa transformação ela precisa ser palpável para que você saiba que o leitor vai entender o que você quis dizer com aquilo.
E realmente não é fácil. Nessa hora, às vezes você vai querer fazer outro planejamento da história, você pode querer mudar algumas coisas, é normal, é a hora mesmo de mexer, muda, corta, acrescenta coisas se você achar que faz sentido. Mas cuida principalmente dessa parte do enredo. O seu enredo, a sua história, a sua narrativa, ela precisa ter continuidade, fazer sentido para uma pessoa que está lendo e não sabe de nada daquele universo. Essa questão de dar um tempo do texto vai justamente colaborar com essa revisão. Porque quando você volta, como você esquece muitas coisas, você consegue aproximar os seus olhos dos olhos de um leitor. E aí sim você consegue detectar, falar, ué, mas isso aqui está acontecendo, mas já não faz sentido lá na frente. E aí você vai fazendo esses ajustes. O segundo passo vai ser a revisão de estilo e linguagem. E o que significa isso? Esse é o momento de, depois que você analisou o seu enredo, a sua história, seus personagens, é o momento de você olhar para o estilo da sua escrita. Que palavras você gosta de usar? Como que você está escrevendo? Se aquelas construções estão fazendo sentido para o tom da sua história. Por exemplo, se é uma história de terror, suspense, você tem que ter uma escrita que vá traduzir aquele mistério, aquele terror para o leitor. E esse é o momento de você analisar se as suas palavras, se as suas construções de palavras, se a forma da sua história está fazendo sentido. Aqui, ler o seu livro em voz alta ajuda demais, porque você consegue observar como que as suas frases soam. Então, pega o seu livro e lê em voz alta, porque aí você vai conseguir detectar, essa frase está estranha, eu vou mudar. E aí você vai construindo uma escrita melhor. Agora, uma dica muito importante é ter clareza no que você está comunicando. Esses dias eu vi um vídeo muito legal do Rodrigo Gurgel, ele é escritor também, ele está aqui no YouTube, e ele estava falando sobre a retórica. E como a retórica é um vício da nossa literatura, da nossa linguagem. E o que ele falou? Ele falou que nós, escritores brasileiros, e enfim, por causa do sistema de ensino e várias outras coisas, a gente tem mania de querer escrever bonito, de querer escrever pomposo. E ele deu vários exemplos lá, até de livros consagrados, ele que deu um exemplo, tá, gente? De que a pessoa usava um parágrafo, às vezes, para descrever uma ponte, por exemplo. E, gente, isso é ruim. Porque, como ele falou no vídeo, a escrita, a boa escrita, ela não precisa ser uma escrita enxuta e direto ao ponto, não. Mas ela é uma escrita que ela comunica sem ficar fazendo rodeio. Ou seja, ela é uma escrita que não fica gastando palavras só para florear uma situação ou uma descrição, enfim. E a gente tem muito essa mania porque a gente meio que aprende que a boa escrita é aquela escrita longa e cheia de palavra, que a gente não sabe nem o significado. Essa é a hora de você olhar para o seu estilo de escrita e entender se esse tipo de problema está acontecendo. E não significa que o seu livro precisa não ter nenhuma construção mais poética, nenhuma descrição mais poética, mas é realmente você ter um olhar crítico e saber dosar quando que aquela escrita poética faz sentido e quando não faz. E quando não fizer, é o momento de cortar. Por quê? Porque se você usa um parágrafo inteiro só para falar a mesma coisa, você está desperdiçando o tempo do leitor e você está empobrecendo a sua escrita. E aqui é o momento, até o Stephen King tem esse conselho também, que é mate seus queridinhos, que é para você cortar tudo que for desnecessário. E eu lembro que no meu primeiro livro tinha uma cena que eu tinha amado muito, muito, eu tinha gostado muito da cena. Mas eu olhei o livro e eu vi que aquilo não fazia sentido, não precisa estar ali. Então, no momento, eu cortei a cena e, assim, com uma dor no coração, porque eu entendi que aquilo ia colaborar para um livro melhor. Por isso, corte tudo que não for necessário. Eles falam que a boa escrita, ela comunica coisas grandiosas com poucas palavras. Lembre-se disso, você precisa comunicar coisas grandiosas com poucas palavras. Isso sim é uma escrita poderosa, é uma escrita que impacta e não ficar fazendo aquela coisa cheia de floreio. Então, corta os advérbios que não fizerem sentido, corta os adjetivos, corta tudo que for excesso, não fica com medo, passa mesmo a faca na sua escrita e deixa ela ali, ó, lisinha, fininha, porque com certeza o produto que você vai tirar disso vai ser bem melhor do que aquele texto cheio de, como disse o próprio Rodrigo Gurgel, cheio de gordura desnecessária. Um preparador de texto pode te ajudar nessa etapa e a gente vai falar sobre essa contratação dos profissionais, mas sim, um preparador de texto pode te ajudar, porque ele pode te dar essa clareza de, olha, essa frase aqui realmente você precisa colocar, vamos cortar ela?
Então é legal, às vezes, você ter essa ajuda de um profissional, porque aí realmente você consegue trabalhar melhor, né? Se você tiver um outro olhar ali no seu texto, e com certeza você vai chegar num resultado mais satisfatório. E agora o passo 3 é o passo da revisão ortográfica, que é o que a gente sempre entende por revisão, que é aquela revisão para você ver se você escreveu as palavras de forma correta, se o português está sendo usado de forma correta. Existem exceções, que é, por exemplo, você pode ter algum personagem que fala errado no seu livro. E aí, faz sentido você corrigir o português desse personagem? Bom, se na obra ele for um personagem que fala errado, não faz sentido e você não precisa fazer essas correções. Mas essa etapa, então, da revisão ortográfica é aquela revisão normal que a gente costuma fazer em todos os textos, que é mais conferir mesmo se o português foi aplicado, usado corretamente. A gente pode perceber com isso que revisar um livro, quando a gente fala de revisar um livro, a gente não está falando só dessa revisão ortográfica, a gente está falando de coisas bem maiores, que no caso é a revisão de enredo e principalmente a revisão de estilo e de linguagem. Essas revisões são muito importantes e você não pode pular elas. Agora, você vai precisar fazer outras revisões? Tem autores, gente, que fazem 5, 6, 7 revisões de um livro. E tem a frase que diz que um livro ele nunca está totalmente pronto. O autor desiste de escrever. Eu esqueço sempre de quem é essa frase. Eu acho que me lembraram em algum comentário aqui, mas eu já esqueci de novo, porque, gente, vocês sabem, a minha memória tá ruim. Mas tem essa frase, então, que o livro nunca está totalmente pronto, a gente desiste de escrever. E aí o meu conselho aqui é, quando é o momento, então, de parar de revisar o texto? Como é que eu vou saber que o meu texto está pronto? Vai ser o momento que você vai ficar satisfeito com aquela obra. Mas você precisa ter senso crítico também, porque às vezes a gente acaba de escrever e a gente acha assim, nossa, arrasei, ui, meu livro tá ótimo. E depois a gente vai ler, aí a gente começa a perceber. Então, é sempre um balanço, gente. Você não pode ficar revisando um livro eternamente, mas você também não pode achar que ele vai estar pronto na primeira versão e na primeira revisão. Você tem sempre que tentar trazer esse olhar crítico para a sua escrita, para o seu livro, para você entender quando ele vai estar um livro pronto para você entregar ele na mão de outro profissional. Porque aí sim, você fez a revisão, as revisões que você achou necessárias. Não tem um número, gente, não tem um número, não tem como eu chegar aqui e falar, faça 3 revisões, faça 7 revisões, faça 5, porque isso é muito relativo, isso aí vai depender da sua escrita, do seu processo, de quanto você também se planejou ao longo da escrita. Por exemplo, tem autores que conforme eles vão escrevendo, eles vão revisando. E aí a tendência é que esses autores precisem de menos revisões quando eles acabam de escrever. Mas aí vai depender muito do seu processo. A questão, o conselho que eu te dou é, nunca faça uma revisão só, sempre faça pelo menos 2. E sempre dando esse distanciamento, esse olhar distante para o seu texto, deixando ele descansar e voltando a ele depois de um tempo. Porque aí você consegue entender e enxergar os defeitos que você não tinha enxergado quando você estava ali mais envolvido com aquela obra. E aí depois que você sentir no seu coração, na sua cabeça crítica, que o seu livro está pronto, já está na hora de publicar? Não, calma aí. O que você precisa fazer depois é contratar um revisor ou preparador de texto para o seu livro. Mesmo que você faça todas essas revisões sozinho e mesmo que você seja professor de português, gente, revisar a nossa própria escrita, o nosso próprio livro, é uma missão dificílima. Porque por mais que a gente dê esse distanciamento, a gente vai deixar passar algumas coisas. Geralmente são esses errinhos de ortografia mesmo, de português. E é por isso que você precisa de um outro olhar. Então eu sempre recomendo, você quer publicar um livro, você precisa contratar um revisor ou preparador. Não tem jeito, gente, sério, não tem jeito. Tem gente que fala, mas eu sei muito português e eu vou revisar meu livro sozinho. Tudo bem, é uma escolha sua, tudo bem, você vai fazer. Só que se você vê leitor reclamando, o que você vai fazer? Porque é o que eu falo sempre aqui, até livros de editoras que passam pelos olhos de 3 revisores, 4 revisores, até nesses livros a gente encontra defeitos. Imagina a gente olhando só a gente. Agora, se você quiser entregar, tudo bem, beleza, mas o meu conselho é contrate um revisor preparador de texto. Contrate, não deixe de contratar. A capa do livro, eu também falo que a capa, você precisa contratar um profissional, mas você quer fazer sua capa sozinho, você manja de design, tudo bem. Agora, a revisão e preparação, gente,
Não, se eu pudesse, ó, não faça, não revise seu livro sozinho. Passe, pelo menos, para uma pessoa olhar. Agora, lógico, você vai publicar no Wattpad, você não vai vender, você vai deixar, aí tudo bem, porque, e às vezes você vai falar, eu não tenho dinheiro e tal. Então, tudo bem, deixa seu livro de graça em alguma plataforma, porque eu acho muita sacanagem, como consumidor ou como leitor, eu acho muita sacanagem a gente comprar um texto mal trabalhado. Eu acho muita sacanagem mesmo. Então pensa nisso, pensa se fosse você comprando um texto, né, cheio de erros de ortografia, de concordância, como que você se sentiria? Entendeu? Então pensa nisso e junta aí o seu dinheiro. Não é muito caro pagar uma preparação, revisão de texto. Faça isso, porque esse processo é assim fundamental para você levar um livro de qualidade, um bom livro para o seu leitor. E aí sim, depois disso é a hora da diagramação da capa e aí show, sobe para a Amazon, faz o livro físico e seja feliz porque o seu livro está pronto. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o marketing para autores. Como é que você divulga esse livro então que está pronto? Fiz meu livro e agora como é que eu faço para vender? Eu vou trazer no próximo vídeo exemplos reais do que eu fiz para divulgar meus livros. Vou te mostrar lá as postagens que eu fiz lá no Instagram e vou te dar aí, nessas postagens, ideias do que você pode fazer para divulgar o seu livro de forma inteligente, sem ficar aquele autor chato que, leia meu livro porque você tem que apoiar o nacional. Não, gente, esquece isso. Ninguém vai ler o seu livro só porque você é autor nacional. Isso não tem que ser um motivo. As pessoas têm que ler o seu livro porque o seu livro é bom, o seu livro é maravilhoso e a história é incrível. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Então já fica atento, ativa as notificações para não perder. E já sabe, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Um beijão e até o próximo.